Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela presença no nosso terceiro dia do evento do KPMG Risk Journey. Eu sou o Diogo, sócio-líder da KPMG Risk Advisory Solutions, e hoje eu tenho aqui comigo apresentando também o nosso sócio de Financial Risk Manager, o Lúcio Anacleto, que também é líder da área de riscos nosso de Financial Service, na área de Financial Service. E hoje, para a nossa apresentação, nós teremos Eduardo Azevedo, Fernando Lage e Sandro Silva, que são especialistas em controles internos, auditoria interna, riscos e compliance. Eles vão falar um pouquinho aqui para a gente de como prever e prevenir os fatores de risco. Então, só lembrando o que nós tivemos até hoje, pessoal, esse é o nosso terceiro evento. Nós tivemos o Sidney Ito no primeiro dia aqui, na semana passada, falando do Top Emerging Risks, né? Uma apresentação muito boa do Ito, aí a gente teve uma quantidade significativa de perguntas, interação ótima. Depois nós tivemos o Leandro falando de Cyber Risk e a Samara falando de LGPD, né? Trazendo um pouquinho aí de nosso aprendizado nos últimos anos, o que pode ser feito diferente, o que é relevante a curto prazo e longo prazo. Acho que é uma apresentação muito boa. Hoje temos aqui a apresentação do Eduardo, do Fernando e do Sandro de como prever e prevenir riscos. Nesta semana, ainda na quinta-feira, nós temos a apresentação sobre ESG, né? Queremos falar um pouquinho quais são os itens relevantes de ESG e falar um pouquinho de impacto, né? Como calcula o impacto, como fazemos calcular o impacto, é fácil calcular o impacto, é uma informação que está sendo muito falada hoje no mercado. Teremos na próxima semana fraudes e golpes, né? Falar um pouquinho desse tema. O Leandro volta um pouquinho também para falar, porque a parte tecnológica é super relevante. O que mudou nesse tempo de fraude, né? Riscos emergentes super relevantes, né? Todo mundo trabalhando de home office, o que temos que nos preocupar a mais aí para ajudar nas linhas de defesa das companhias. Depois aí o Lúcio, que está em todos os nossos eventos aqui, vai ser um apresentador também para falar um pouquinho de gestão de riscos financeiros e Open Banking aí, que é um dos nossos especialistas aí. E, de novo, né, Lúcio, teremos a presença do nosso pessoal de TI, Cyber também, que são um dos temas relevantes aqui de Open Banking. Teremos uma sessão também de gestão de riscos de terceiro aqui, quais são as responsabilidades das empresas, quais os controles que são importantes, né, o que pode ser cobrado. Teremos uma visão também do nosso time de compliance legal aqui, muito interessante para você fazer uma gestão interessante de terceiro, o que você pode cobrar do seu terceiro, como você faz a gestão, quais os controles, o que está acontecendo no mercado, muito legal também. A penúltima é a continuidade de negócio e o avanço das operações digitais remotas, também as tendências das tecnologias emergentes e implicação na gestão de riscos. Então, vamos falar um pouquinho de gestão de riscos, vamos falar de tecnologia de gestão de riscos, o que as tecnologias emergentes estão trazendo aqui. De novo, né, quando a gente entrou na pandemia aqui, todo mundo foi trabalhar, teve que trabalhar de casa aqui, todo mundo começou a pensar como que estava o nosso plano de continuidade de negócios, como que estava nossa gestão de riscos, se tinha uma pandemia, nossa gestão de risco ou não tinha, né, como a gente acionava aquilo. Então, teve muito aprendizado neste um ano aqui de pandemia, vamos trazer um pouquinho neste tema. E para fechar, né, a última parte é a conexão de todos esses riscos aí, que a gente está chamando de gestão de riscos 2.0, que era, na verdade, o nosso tema inicial aí, e a gente teve uma mudança aí por causa dos feriados, a gente fez uma mudança na agenda para não prejudicar a grande maioria aqui que apresenta, que participa do nosso evento, né? Então, agora não quero mais gastar tempo, que a gente pediu para o Edu, para o Fernando e para o Sam deixarem um tempinho para as perguntas. A gente tem sempre muita pergunta aqui, né? Vou passar para o Edu aqui, a apresentação dele sempre interessante aqui, trazendo muita coisa de tecnologia, né? Muita coisa nova, né? Trazendo não só metodologia, né, Edu, mas também trazendo o que a gente fala, cases reais aqui, como que a gente consegue colocar isso na prática, né? E como que os times de GRC, que eu acho que é a grande parte aqui das perguntas que a gente tem, né, podem atuar nos temas que a gente está trazendo. Você, Edu, obrigado. Obrigado, pessoal. Bom, boa noite, né? Não, boa tarde ainda a todos. Obrigado aí pela participação de vocês nesse evento. Primeiro, né, como o próprio nome do evento diz, né, jornada, nós convido vocês para uma jornada nessa próxima hora, e é uma historinha bem interessante que a gente vai contar nesses slides aí, e até um momento para a gente refletir, né, uma autoavaliação, uma reflexão bem bacana do que a gente pode fazer melhor, né?
esse desafio de falar de fatores de risco, de prevenir, né, de buscar mais proteção de forma preventiva para as companhias, né? Eu já falava assim, uma frase que a gente criou no passado, lembro quem estava nesse grupo comigo, falou assim: siga os fatores que você chegará nos controles, né? Siga os fatores de risco para chegar nos controles, e não dos controles para chegar nos fatores. Então, já é uma primeira dica interessante, né? Sabendo que cada fator de risco necessita ali de um componente de mitigação, né? Se eu buscar pelo componente e chegar no fator, pode ser que eu não olhe todos os fatores de risco, né? E aí a gente vai trazer um slide aí que é muito legal, assim, é um slide provocativo e reflexivo, né, sobre de muita informação, né, do que já aconteceu. Tá? Então, a gente vai falar de riscos que já se materializaram. Então, é uma busca aleatória, né, de dados de mídia, sem identificação de empresas, mas que cabe muito uma reflexão nossa, né? Então, a gente está falando aí de fraude por um estagiário com desvio de R$ 500 mil, aproximadamente, por uma questão de compartilhamento de senha, né? Por quantos anos a gente fala de compartilhamento? Algumas pessoas já viram palestras minhas, né, falando desse slide, discutindo. E engraçado que como a cada evento esse slide cabe como uma luva, porque ele é gancho para um monte de coisa que a gente vai falar, né? Então a gente fala também da quantidade de riscos, né, que estão expostos a isso, que são os riscos que foram expostos em mídia. Fora aqueles que se materializaram que a gente não sabe, né, que as empresas não divulgaram. Então, o movimento, né, anticorrupção, aí, onde a gente vê o número de CEOs demitidos por falta de integridade, que aumentou, muito em função, né, de um processo de lava-jato, as multas, né, por pagamento de suborno em corrupção com agentes públicos, né? E agora tem um caso, viu, pessoal, de um cliente que está muito preocupado com o impacto de um possível suborno a agente privado, né, que não tem legislação, mas está trazendo algumas dores de cabeça para esse cliente. Então, assim, não é porque se pensa que o risco tem um impacto baixo, mas, na verdade, quando você descobre que aquele impacto ele é maior do que você imaginava, né? Então, a gente fala de inteligência artificial sendo usada muito para controle, mas também sendo usada para cometer fraude, né? Onde é que a gente imaginar que uma máquina, que uma inteligência, uma voz imitando um CEO ia ligar para um CFO, pedindo para transferir um valor para um fornecedor fictício e ia cometer uma fraude aí. Isso não foi no Brasil, tá? A questão de LGPD, então, multa por vazamento de dados pessoais, né? E isso vai ficar cada vez mais forte, né? Com o incremento aí da lei LGPD. Fraudes contábeis, enfim, de impactos bilionários, né? Empresas de capital aberto que têm linhas de defesa desenhadas e que divulgam, né, fatos relevantes de ajustes contábeis relevantes. Então, caramba, depois de tudo que a gente fez, né, por anos de SOX e controle e gestão de riscos e aprimoramento das linhas de defesa, ainda ocorre. Então, são riscos que a gente não pode sossegar, né? Que a gente não pode minimizar ou deixar. Já está controlado, não preciso mais monitorar, não preciso mais fazer absolutamente nada, né? E a gente fala de cybersecurity, que realmente é um risco que está na pauta das empresas, né? A questão de risco de terceiros, onde um terceiro age em seu nome para pagar suborno, age em seu nome de forma indevida com um cliente, com o meio ambiente, enfim. E isso tudo realmente hoje, o impacto que era no passado, hoje ele é um impacto que tem que ser reavaliado, porque muitos impactos mudaram em função do ambiente externo, dos fatores de risco externos, né? A velocidade que a mídia se propaga e hoje todo mundo tem uma câmera, tem uma ação que pode realmente gerar esse impacto muito mais relevante e de forma até global, né? Então, esse primeiro slide a gente traz assim e algumas provocações, né? Nós, né, gestores de linhas de defesa, né? Quando eu falar nesse evento, eu falo para as 3 linhas, né? Eu falo lá para o gestor do controle interno sobre o pagamento em duplicidade, sobre aplicação financeira, sobre compras, né?
para as áreas de segunda linha, gestão de riscos, compliance, controles internos, controlador, enfim, as áreas de segunda que estão ali para apoiar, para recomendar, né? A terceira linha de defesa, auditoria interna, que tem essa responsabilidade independente de validar o ambiente de controles, né? E assim, o que poderíamos ter feito de adicional ao que foi feito para ajudar a companhia a não ter passado por aquele evento, né? Como diz o meu amigo Navarro, depois que o risco se materializa, vira crise, né? Então, auditar por crise. Isso gera o valor esperado para a companhia em relação à atuação das linhas de defesa, é correr atrás do rabo, ou então que chama, você está enxugando gelo, ou você está só achando qual foram as causas e as punições para os responsáveis, quando você deveria também estar atuando na prevenção, né? Onde a governança falhou, né? Governança corporativa tão forte hoje em dia, né? Modelos de novo mercado, exigindo agentes de governança mais estruturados, mais colaborativos, mais alinhados, né? Enfim, então, e com isso tudo, mesmo assim, ainda acontecem alguns riscos e riscos relevantes, né? Que eu trouxe aqui, risco de impacto. E por que as linhas de defesa não foram capazes de mitigar os eventos, né? Aonde que nós erramos, como nós, se foi falta de informação, se foi informação fora do tempo que a gente precisava, se foi a forma que eu alertei, mas eu não consegui convencer, e no final dessa apresentação tem um case, né? Que é para refletir, uma mensagem de um muito legal, né? Deixa para o final para vocês ficarem até o final e acompanhar esse case. Então, isso faz a gente pensar assim, o quanto a gente hoje tem capacidade, né, de mitigação, ou as nossas linhas de defesa estão preparadas, estão armadas, né, no bom sentido, para gerar essa mitigação necessária, né? Esse valor necessário para o stakeholder, para o acionista, enfim, para todos os stakeholders de uma maneira geral, né? Principalmente para o comitê de administração, para o comitê de auditoria, né? E para a alta direção da companhia, né? O quanto a gente está fora ainda, né? Enquanto eu estou engatinhando, mas o risco não está esperando. O risco não me espera, né, Navarro? O risco está lá, ó, numa velocidade, né, pessoal, muito intensa, né? Novas tecnologias, novas regulamentações, necessidade de pessoas mais capacitadas que o mercado não é capaz de produzir com a velocidade que a gente espera, né? Então, isso faz a gente pensar. Tem uma pergunta aqui, não sei se alguém vai ler, mas na opinião de vocês, né, vocês já podem ir respondendo aí, o quanto as linhas de defesa estão preparadas para enfrentar a velocidade dos riscos, né? Com rápidas mudanças, com regulamentações em mudança, com escassez de talentos. Conta de vocês, né? Vocês, é mais uma autoavaliação. Lógico que isso aqui não tem para identificação de quem votou, mas está muito bem preparado, então eu estou aderente, eu estou aqui andando na velocidade do risco, muito próximo ali, eu atuo muito na prevenção, eu estou preparado, assim, pode ser que eu melhore um pouquinho, ou ainda preciso, né, engatinhar bastante, preciso, ou aqui até está colocando sem resposta, né, porque está abaixo do C, né, não é nem ainda precisa preparar, eu não tenho nada, eu não comecei ainda realmente a pensar nessa divergência, né, de velocidade, né, entre o que aonde eu deveria estar, né, e aonde eu realmente estou. Vocês vão perceber que muitas vezes estão fora dessa velocidade quando os riscos se materializam, né? E quando se materializam com um impacto relevante ou extremo, né, como alguns casos, né? E certamente as áreas de linhas de defesa serão muito questionadas, né? Por que não pegou, por que não viu? Enfim, e aí vem todo um arcabouço, um universo de justificativas, desculpa, falta tempo, falta pessoal, falta sistema, falta dado de qualidade, falta um monte de coisa, mas a verdade é que a gente não conseguiu atingir o objetivo, né, a qual a gente foi determinado, né, o capacitado. E aí, Sandro, que você puder falar um pouquinho, né, o que está acontecendo em função já dessa demanda de mudança, né, de ser mais
cobrir um universo maior de problemas? O que está acontecendo aí? Olá, Edu, obrigado e obrigado a todos e boa tarde. Acho que isso que você comentou, né, da velocidade do risco e como hoje as áreas, né, de GRC hoje, como é que elas estão hoje se estruturando, né, ou estruturados para fazer essa captura, né? E o que a gente acaba analisando ou avaliando hoje as auditorias internas, por exemplo, tentando trabalhar de uma forma mais ágil, né, na execução dos projetos, dos trabalhos, mas ao mesmo tempo criar agilidade na identificação, né, de tais riscos, né, dentro da sua responsabilidade ali como dentro do modelo das 3 linhas, né. E também aí fazendo o link com o próprio modelo das 3 linhas até divulgado no meados do ano passado pelo IA, ele traz um tema importante, né, na hora de você prever ou prevenir riscos, um componente de quanto que as áreas hoje das 3 linhas estão integradas ou colaborando, né, no processo de prevenção, detecção, né, dos riscos. Porque o que a gente acaba notando em algumas situações são atividades em separado, né, e a gente não vê uma conexão tão grande, né? Então, um instrumento importante nesse processo é de que, lógico, as áreas, né, de GRC, elas têm as suas responsabilidades, né, de execução de trabalho, né, de reporting, mas ao final eles acabam sendo as áreas responsáveis também por auxiliar as demais áreas de negócio no processo de identificação e prevenção a riscos, né? E às vezes cada um tem o seu modelo de riscos, então não tem uma integração, né? O item importante é trabalhar integrado, né? Cada vez mais essas áreas trabalhando integrado, você reforça ou tem um processo mais maduro de avaliação de tais riscos, de identificação de tais riscos, né? E um componente importante também do próprio modelo que ele coloca, além da questão do reporting das áreas, né? Não estou colocando aqui a auditoria interna, a área de riscos, compliance, né? E controles internos, por exemplo, mas o quanto que essas áreas também interagem com o que eles chamam de órgãos de governança, né? Por quê? Hoje você tem ali muitas empresas com todo o seu processo de governança, com estruturas de conselho de administração, comitê de auditoria, e normalmente esses executivos eles têm uma visão de risco importante, né? Riscos relacionados ao mercado, à indústria, né? A um setor de atuação. Então é importante que nesse processo também se coloque também essas discussões com esse nível de executivo, porque ele pode agregar e agrega, né? Isso eu tenho experiência no meu caso específico, muito do tema de riscos, porque ele traz também uma experiência de riscos do próprio mercado, né? E o próprio questão do modelo das 3 linhas, ele reforça muito isso. Quem não teve a oportunidade de fazer uma leitura, acho que é muito importante fazer a leitura, né? De como hoje você trabalha de uma forma integrada, cada um com seus papéis e responsabilidades, mas olhando o risco na questão de uma forma única de prevenção e detecção de riscos, né? Não, é muito legal. Eu li esse material algumas vezes, viu, Sandro? Cada vez que eu leio, eu acho uma coisa diferente. Mas a gente pensou esses 3 bullets, que para mim, eles resumem a mudança, né? Que é a fala de que a independência da auditoria não implica em isolamento, né? Mas isso o IA já fala já tem bastante tempo, mas as pessoas ainda, algumas não praticam, né? Dessa questão da comunicação, da colaboração. E aí ele já emenda no gancho dizendo que o GRC tem que ser uma força, né? E não as áreas isoladamente buscar, né? E muito menos criar uma competição de quem pega o ponto primeiro, né? Que eu já vi isso, né? Depois de 22 anos, já vi Ou que competição. Edu, que cada um tem a sua própria matriz de riscos e controles, eu sou o dono da matriz, né? Assim, a gente Não está existe, né? Isso. Rindo, né, Sandro? Mas assim, lógico que a auditoria pode ter uma visão um pouco diferente da visão de riscos e tal, mas ele não pode também não consumir o produto, né, da área de riscos ou da área de controles, né? E vice-versa também, né? Essa interação, essa troca, essa sinergia é muito importante, né? Então está falando aqui, ó, necessária colaboração e comunicação entre os papéis de primeira, segunda, né, e a terceira linha da auditoria interna. Né? Essas áreas não podem andar de forma independente, isolada. Apesar da independência da auditoria, né, que ela é importante para fortalecer essa terceira linha de defesa, a colaboração é muito importante, né? Então, compartilhar materiais, fazer reuniões periódicas, são realmente dicas aí super importantes. E aí ele traz o último, né, Sandro? Então, a segunda linha pode testar
A segunda linha começa a monitorar, identificar insights e também tomar ações de bloqueio ou ações preventivas. E por que não? Está aqui escrito, né? Isso não, mas só a auditoria pode testar, mas a auditoria tem 4 recursos. O GRC tem 12, né? A auditoria pode não ter, ter um plano muito abrangente, então pode ser que eu precise de força, ou reforçar a primeira linha também, com monitoramento contínuo, né? E aí a questão um pouco da independência da primeira linha, né? Que não tem, né, nenhuma. A segunda tem um pouco mais de independência, mas a terceira tem essa função mais relevante. Mas aqui, ó, incluir monitoramento, assessoria, né, como ponto de destaque aí, tempestiva, não adianta dar assessoria depois que o mundo já caiu, né? E os testes, né? Testes de efetividade, de controle, né? E por que não, Alessandro, falar de agilidade, né? Das metodologias de agilidade. Aí a gente fala de auditoria, mas existe Agile para avaliação de controles, eu vou falar um pouco disso nos próximos slides. Avaliação de risco ágil, né? O monitoramento contínuo, que é uma prática de agilidade, né? Uma prática de implementação do modelo ágil, né? Vamos lá, falar um pouco de... Edu, desculpa, só para complementar uma coisa importante que você falou, acho que é importante reforçar a todos aqui. Quando a gente olha a questão da primeira linha, os papéis no final, é o primeiro responsável pelo processo de prevenção, detecção, né, de prevenção ao risco, né, o prever o risco também, né? E o que, pelo menos, eu noto é que há uma necessidade cada vez maior de que a primeira linha seja um foco cada vez maior também nesse processo, porque às vezes você relega somente a segunda ou a terceira linha, essa responsabilidade, mas é o que você falou, os recursos da auditoria interna são pequenos, das áreas de segunda linha, né, controles internos, SOX, riscos, eles são pode ser um pouco maiores do que a auditoria, mas ainda tem uma limitação, só que as áreas de negócio, eles têm uma quantidade maior de pessoas, né? Então, se você cada vez mais, digamos, vou usar a palavra aqui, educar, né? Mas se você acaba trazendo um processo maior de maturidade para esse nível, né, de executivo, lá na primeira linha, são mais pessoas ali conectadas e prestando atenção nos fatores de risco, né? Então, acho que é um ponto de atenção aí para... E o modelo não tira a responsabilidade do risco, né, pela primeira linha, né? Isso não mudou, né? Continua sendo o gestor do risco, continua sendo o dono do processo, o dono do risco, né? Aquele que está ali atuando no dia a dia e na atuação da mitigação. Mas atribui, sim, à segunda linha um papel de mais destaque, né? De repente, buscar mais resultados, atuando também na defesa e na mitigação de riscos, tá? Aqui uma brincadeira de alguns exemplos, né? Que fala assim, poxa, e eu fiz SOX, viu, Sandro, por alguns anos, né? Acho que todo mundo apanhou um pouquinho na SOX. Você lembra, né? E assim, o que é controle, o que é risco, o que é fator, isso aí era uma confusão mental, né? Até falava assim, não importa se é o risco ou é o fator, mas você achou o componente, achou o controle, né? Que tem que existir. Então, quando a gente brinca assim, siga o fator para chegar no controle, ou siga o fator de risco para chegar no controle, é dizendo que para você ter uma eficiência para identificar aonde você não tem o controle. Porque se ele te narrar um controle, beleza, você vai vincular um fator. Mas agora é quando ele não narra o controle. Você tem que ter a capacidade de mapear o processo. E aí, pessoal, trazendo alguns incrementos aí do modelo ágil, né? Podemos usar o Canvas, tem um Canvas chamado Canvas de modelo de processos. É legal a estrutura, né? O pensamento do Canvas, dividir em pedaços e colocar riscos, sistemas, pessoas, o que tem de input e o que tem que ser, qual é o entregável, né? Olhar para o Canvas modelo de processo pode ser uma ferramenta bem interessante para análise de processo, né? A gente usa também para auditoria, para reunião de abertura de trabalho de auditoria, mas por que não para desenhar ou para mapear processos e identificar os controles, né? E também o Scrum, né? Que é uma prática de agilidade do modelo ágil para fazer identificação, né, de fatores e controles e avaliação do ambiente de controle, de olhar por pedaços, olhar por sprint, ao invés de olhar por tudo. Isso está muito forte na auditoria interna, né? Mas eu não estou ouvindo isso de forma tão relevante para outras linhas de defesa, né? Pelo menos não que eu tenha já participado de alguns eventos, mas usar o Scrum para mapear processo, né? Usar o Canvas para mapear processo, para identificar
oportunidades. Então, aqui uma brincadeirinha, né, que até o meu amigo Navarro me passou, não sei se você vai apresentar isso também, Navarro, na sua apresentação, mas fumar é fator de risco para o câncer de pulmão, né? Isso o próprio médico fala, o fator de risco, esse aqui é um fator de risco. O hábito de dirigir em alta velocidade é um fator de risco para o acidente, né? Para um acidente automóvel, com morte ou com danos, né? Manter poucos fornecedores de matéria-prima fundamental para a produção é um fator de risco para a descontinuidade do negócio, para a parada de operação, para a perda de receita, né? Então, tem alguns riscos que são associados a esse fator, né? Como a gente vai falar também, cadastrar fornecedores inaptos, cadastrar fornecedores fictícios ou relacionados a atos de corrupção, né? Você realmente não é risco, é fator. Aquilo que é a situação que aumenta a probabilidade da ocorrência do risco. É fator, né, gente? Isso é importante a gente chegar nesse fator para, controle, e se a resposta for mitigação, né? Então, até a questão da resposta é algo importante para ser discutido, né? Faltou só aqui um exemplo, né? Fraqueza do ambiente de controles, né? É fator de risco para fraudes, né? É fator de risco para erros contábeis, enfim, fraudes financeiras, enfim, ou cadastro de duplicidade, segregação de função, enfim, a gente vai falar um pouco mais de detalhe de alguns fatores, né? Mas é como importante chegar nesses fatores. Aí a gente tem alguns níveis de fatores de risco, né? A gente tem uma visão aí mais corporativa, né? Onde é muito usada para montar a nossa matriz de RM, para identificar os nossos riscos de RM, os nossos riscos corporativos, né? Tem aí os fatores externos, né, econômicos, de meio ambiente, políticos, sociais, o quanto está acontecendo, né, o quanto isso pode impactar no seu resultado, ou no seu ambiente, né, ou a que riscos aquilo pode estar associado. O negócio, viu, Sandro, que a gente fala assim da pandemia, né? Será que deu tempo das empresas terem a informação da pandemia na China e se preparar, se preparar em 3 meses para um evento de risco possível em função de lockdown, de processo econômico desgastante e ruim, enfim, perda de receita por venda, fechamento de lojas, né? E aí, Laje, dá para fazer isso em 3 meses? Está rápido o risco ou está tranquilo de gerenciar? Eu acho que é cada vez mais complexo, né? Edu, primeiro, boa tarde, boa noite, né? Acho que já entramos às 6 horas, boa noite a todos. Eu entrei mais para fazer algumas provocações a você, ali o Sandro, viu, Edu? A gente começou lá com a velocidade dos riscos emergentes, geralmente é muito mais veloz do que as respostas de riscos, né? Os controles e ações que são geralmente executadas pelas áreas de negócio, com o apoio das áreas de segunda linha e auditoria interna. E aqui você trouxe aí como pano de fundo aí fatores que podem ser externos e fatores que também podem ser internos. Mas pegando o lado esquerdo aí de fatores externos, Edu, com que frequência uma empresa, né, ela tem que executar essas avaliações dos fatores de riscos associados a eventos externos e quais os mecanismos que as empresas podem ter para poder identificar de forma ágil esses fatores de riscos, né? Acho que é uma pergunta complexa, é claro que varia de acordo com o negócio, mas seria na sua visão aí em termos de frequência e ferramentas para identificar fatores de riscos associados a aspectos externos. Olá, sabe que a gente foi provocado por um cliente, a gente já tem a solução para eles, né, dessa provocação, que eu queria uma ferramenta que monitorasse os fatores externos e de forma global. Então, por exemplo, teve um incidente de trabalho escravo numa fábrica enfim, na Ásia, e eu queria saber se está dentro do meu setor e se eu tenho operação lá e se isso para mim é um insight, né? Ou é um fator externo que aumenta o meu risco no Brasil, que é uma empresa global, né? E ela não tem a capacidade de olhar isso, Laje, com a velocidade que eles precisam, né? Esse caso da pandemia, por exemplo, né? Hoje, lógico, está todo mundo muito esperto, né? Já aconteceu, né? Então, a próxima pandemia, ou se for uma pandemia um pouco diferente, as empresas já têm aí algumas medidas já
de controle ou de forma de se prevenir ou de mitigar a ocorrência dos maiores impactos. Mas a provocação foi essa, né? Eu queria uma ferramenta que pudesse fazer isso e me alertasse, logicamente, em D+2, em D+3, ou até uma vez por semana, se tem algo acontecendo no mundo, né? Em termos econômicos, guerras, mídias negativas e trabalhos ESG, né? Meio ambiente, e muito, muito mais relacionados às empresas que pertencem ao grupo, né? Que é muito difícil de monitorar isso de forma manual. Então, para mim, a resposta, as empresas não olham para isso com a frequência adequada, porque dá muito trabalho, né? Ainda já temos algumas ferramentas, sim, para prover isso, né? Mas ainda a gente está entrando agora num processo de mudança, né? De que, se realmente, né? Primeiro, por que o apetite ao risco é calculado uma vez por ano? Se ele pode ser calculado uma vez por mês em função do resultado acumulado da sua DF ou de outras variações, né, ou de outras variáveis, outros fatores que possam vir a aparecer durante o ano, né? E esse apetite ele pode subir e descer, essa régua pode ser uma régua flexível durante o ano, né? E pode trazer algumas atenções especiais, né? Então é isso, Laje. A resposta é que não vejo que as empresas têm isso de forma muito rápida, né? Em forma tempestiva, porque não adianta falar depois que já teve a pandemia, porque chegou em 3 meses. Então, eu tenho que falar, eu tenho que identificar um insight, eu tenho que identificar um fator externo que possa ser relevante no tempo adequado para que eu possa tomar uma ação de resposta. E aí fica de novo, né, reflexão de quanto tempo eu demoro para avaliar e para responder um risco, né? E qual é a alçada para eu responder um risco, né? E como isso é gerenciado dentro da companhia. Eu já vi uma empresa tirar água de um afluente de um rio para usar na operação porque não queria comprar, porque estava preocupado com o indicador EBITDA, mas esqueceu do risco ambiental. E ele tirou água sem ter outorga. O que aconteceu? Ele assumiu um risco ambiental, que era pena de prisão, né? Para o executivo-chefe da filial, da unidade, da empresa, enfim. E ele tomou essa decisão. Então, assim, o risco não era bem gerenciado, a decisão e a resposta a risco ela foi tomada de uma forma não disciplinada e o gerente da operação foi preso, né, flagrante, por tirar a água sem outorga de uma companhia. Enfim, então você está trazendo exemplos, né, de como é importante você identificar e responder, primeiro, com uma metodologia, com uma disciplina, quem pode aceitar o quê, qual o apetite para cada tipo de risco. Pode ser que eu não tenha apetite zero para meio ambiente, né? Edu, acho que talvez então fatores internos, né, que aí normalmente a empresa dispõe de informação e dados para que se faça a avaliação de transações, né, que ocorreram, e aí os chamados KRIs, né, os indicadores de riscos, aí como é que você recomenda aí uma empresa a iniciar essa jornada de estabelecer os chamados indicadores de riscos associados aos fatores internos? Bom, chegar no KRI já é um desafio, né? Porque monitorar, lógico, demanda ferramenta, demanda velocidade, né, Sandro? Não adianta eu identificar, mas já aconteceu, ou identificar e não ter tempo de tomar uma ação, né? Ou identificar algo irrelevante, que não faz diferença para a companhia. Eu boto um esforço gigantesco e se eu identificar, mas o que isso se acontecer? Não, o impacto é baixo. Então, realmente, definir muito bem quais são os principais indicadores de risco, quais são os fatores ou as variáveis que vão impactar nesse KRI e o que fazer com ele, né? E isso realmente o que se der, e lógico, jogar esse KRI dentro de uma régua de apetite, né? Se chegar aqui, eu já faço isso, e ter uma disciplina de resposta, né? Se ele atingir, eu aciono fulano, se eu aciono Beltrano, eu chamo um comitê de ética, um comitê de risco, eu mando para alguém aprovar, eu bloqueio alguma coisa, né? Eu suspendo um cliente ou um fornecedor, enfim, qual é a disciplina, né, Sandro? Essa é a magia, né, da profissão, né? O que você falou aí, a frequência disso, né, e o rito, né, para você executar esse processo, né? Por isso que é importante você criar um procedimento de como fazer esse processo contínuo, né?
e frequente, porque o risco não tem, né, esses fatores externos e internos aí que o Lage até comentou também, né? Não existe uma frequência que o fator externo de risco vai acontecer, ele pode ser a qualquer momento, né? Então, você tem que ter ali, mesmo que você faça o processo de revisão aí cada 2 dias, que você faça a cada 2 dias, né? Que você olhe um pouco para frente, para trás e tentar olhar para frente também, porque a questão da previsão, né? De você ter alguns KRIs, algumas das ferramentas, né? Para você fazer o que é o risco que pode vir à frente, né? Atuar no preditivo, né, Sandro? Que é Preditivo. realmente o que se fala agora, né? A gente precisa atuar de forma preditiva ou até prescritiva, né? Vai ter um slide onde a gente vai trazer essas dicas, mas aqui só um exercício, né? De como chegar em alguns fatores, né? Então, a multa por corrupção. Quais são os possíveis fatores que não foram mitigados ou não havia controle ou que não foram executados ou foram executados de forma incorreta e o controle falhou para que pudesse permitir a ocorrência desse risco. Então, cadastro de fornecedores fictícios que burlou o processo de due diligence ou a pessoa tinha um acesso indevido para criar esse fornecedor, né? Que foi usado para lavar dinheiro para pagar suborno, né? Contratação de executivos com perfil desalinhado aos valores éticos da companhia. Então, se você já contrata um executivo que já não tem, né, em sua essência, valores éticos alinhados aos valores da companhia, já você está assumindo o risco, você está aumentando a probabilidade de ocorrência dessas questões, né, de suborno, corrupção. Tem muita ferramenta já para isso, tá, gente? Muita ação, entrevista, mapeamento, background check, são coisas que vão realmente ajudar nessa defesa, né? A ausência de segregação de função para cadastrar um novo fornecedor e criar e aprovar pagamento. Isso, as empresas ainda sofrem com problemas de segregação de função, né? Se eu não puder segregar porque não tem headcount, monitora o uso de transação conflitante. Você não pode resolver, monitora, né? Olha lá se o cara usou. Se usou, você vai atrás para saber o que é, né? De repente, eu não consigo resolver o problema da companhia de segregação de função, mas eu consigo monitorar, né? O monitorar é um compensatório até que eu resolva o problema de conflito, né? Contratação de fornecedores inaptos para um problema de terceiros, né? Avaliação do histórico, da estrutura, né? Como eu falei, executivos entendem de operações, entendem até mais de EBITDA ou de resultado financeiro do que de riscos operacionais, né? Então, a pressão por resultados financeiros e bônus atrelados, que também são fatores, né? Bônus excessivos ou relevantes que podem gerar conflitos e trazer aí decisões de aceitação de risco de contratar um fornecedor que não é apto para fazer, ou pode não ser apto, ou será a gestão será deficiente. E o processo de gestão do fornecedor fraco, né? Sem evidência, sem punir, sem bloquear pagamento, aí fica um ambiente certo, né, para poder acontecer essas situações. Vai ser discutido em algum momento aqui sobre risco de terceiros, deve falar bastante desse tema, né? A ausência de diretrizes estabelecidas, né, e divulgadas de conduta de terceiros, treinamentos frequentes. Mas aí, Edu, eu tenho a diretriz, eu tenho treinamento, mas ninguém vai. Então, baixa adesão, treinamento de LGPD. Eu fiz todo o processo, mapeei tudo, agora as pessoas não vão no treinamento, não sabem o que é, não se responsabilizaram, não assinaram os termos. Então, isso é um fator de risco para acontecer, o vazamento de dados pessoais, né? A ausência de diretriz, a ausência de proteção adequada lá do controle interno da restrição da informação dentro de um diretório, dentro do sistema com restrição de acesso, né? E a questão da fraude, né? Essa fraude ela é muito antiga, né? Compartilhamento de senha, né? Colocar a senha no post-it. Isso é mais velho do que eu na auditoria, né? Compartilhamento de senha, fragilidade de senha fraca, né? Aquela senha que você cria com fragilidade, ausência de segregação de função de perfil de acesso. Isso tudo é onde você tem que chegar para você associar ali o controle e, logicamente, medir a eficiência desse controle. Não adianta sair, tem o controle, você está medindo, só falha, né? Aí tem Control Self-Assessment, auditoria interna, o teste pela segunda linha, né? Testes independentes por certificadores de ISO, todos são componentes importantes para avaliar a eficiência do ambiente, né? O momento ele exige, né, uma transformação, sim, rápida. Falando de metodologias ágeis,
pode ser uma alternativa, não é a solução para o mundo, mas é algo diferente de geração de valor. Data Analytics, ferramentas automatizadas, aconselhamentos mais tempestivos e eficientes, né? Pensar numa lógica da resposta, se eu identificar esse KRI desse fator, para quem que eu vou enviar esse negócio? Gerar por gerar não dá resultado, é gerar e tomar uma ação, e a ação tem que ser tempestiva, né? Automação de rotinas e controles, o universo de controles manuais ainda impera, né? Ou controles que chamam de semi-automatizados, que não são totalmente automatizados. Mas mesmo aqueles que são automatizados precisam ser monitorados e testados. Aí entra os controles de inteligência artificial, né? Todo aquele processo que já gera uma dificuldade de avaliação e teste, né? Modelos preditivos, né? Através de Big Data, né? Através de cientistas de dados, você planejar um indicador para que te sinalize e gere um insight de que aquilo pode acontecer. A gente estava no cliente assim, ó, se você tem um pagamento muito relevante, acima de X milhões, para um fornecedor que está no endereço residencial, que tem ME, que a nota fiscal é sequencial, nossa, é um insight para você analisar. Essa empresa presta serviço para você, pode ser lavagem de dinheiro, pode ser dependência financeira, ou pode ser pejotização, ou pode ser uma falha que vai acontecer na entrega do resultado, porque esse cara não tem estrutura para entregar 4 milhões de reais de serviço. Ou ele está quarteirizando alguma função, né? Mas como é que eu olho para a minha base inteira de fornecedores? Sistemas de gestão de terceiros, TPRM. Deve ser daqui a uns 3 ou 4 eventos, vocês vão ver o TPRM funcionando e vai cruzar informações e gerar os famosos insights, né? E o prescritivo é aquele que se recomenda, né? Que joga os dados, trabalha os dados e você diz, ó, essa decisão aqui sugere, né, parece ser a melhor, né? E você consegue ter essa resposta através de uma inteligência artificial. Agilidade, monitoramento, colaboração. Monitoramento preventivo, insight prescritivo, né, gente? É isso que realmente a gente precisa, né? Então, a gente tem ferramentas digitais para suportar o GRC. Então, eu falo GRC, eu falo uma força do GRC. Primeira, segunda, terceira, analytics. E aí não é porque eu não tenho dinheiro, Edu. Cara, Python open source, Power BI, Alteryx, Tableau, enfim, são ferramentas que não são inacessíveis, né? E são fáceis de mexer. Você não depende mais da tecnologia, da TI e tal. Enfim, pense, né? Usem os dados para te ajudar nas decisões, né? Para gerar os insights. Então, ferramentas digitais para suportar a área, né? Gestão de terceiros, testes automatizados, plataforma de Data Analytics, RPA. Aquilo que eu fazia manualmente, que dava um trabalho danado, que me consumia tempo, vai ser automatizado. Eu vou usar esse tempo para pensar, para mergulhar nos insights, para gerar novos insights, enfim. Agile mais automação e Data Analytics. Casamento perfeito, na minha opinião, né? Você ter informações claras e trabalhar por insights, por sprints, e aquilo que é relevante, né? Num modelo colaborativo, né? Que é o espírito do Agile, para mim é muito importante. Monitoramento contínuo, geração de insights, mas não aquela auditoria contínua que a gente tem feito, que testar várias vezes o mesmo risco. Toda vez eu testo, acho um problema, mando um problema. Tentar, tudo bem, isso é legal, isso é importante, testar para saber se tem problema, tentar corrigir os problemas em ação corretiva, mas tem coisa que você testa e ele sempre acontece. Mas, enfim, importante pegar, né? Pegou e vai corrigir. Agora, tentar usar o monitoramento contínuo com dados, com inteligência, com BI, para que ele te gere preditivos, né? Te gere insights relevantes. Tem um universo de 40 mil pagamentos no semestre. Daquele universo, esses pagamentos são os mais relevantes, porque eu usei esse critério, não tem contrato, o fornecedor é pequeno, endereço residencial, volta a ficar sequencial. Eu fui filtrando aquilo e cheguei nesses casos, né? Esses casos que eu vou olhar. Isso é olhar com inteligência, né? Usar o terceiro para fazer monitoramento. Eu não tenho tecnologia, não tenho gente, eu achar a pessoa difícil. Terceirize, né? Busque o co-sourcing de auditoria contínua, né? Desenvolvimento de ferramentas personalizadas. Veja a sua dor de primeira, segunda e terceira linha e peça para alguém desenvolver algo que seja mais adequado para a sua necessidade, né? A gente tem aqui um modelo, né, que fala de Big Data, de auditoria contínua, de monitoramento contínuo, de monitoramento contínuo de riscos, de monitoramento de controle de primeira linha, né? Pode chamar do que vocês quiserem, mas usar dados, né?
monitoramento de uso de acesso conflitante, com base de funcionário, com base de parentesco, com base de informações de mídia, com base do histórico daquele terceiro, com base no histórico do cliente, risco de cliente, né? Know your client, fazer transações fictícias, conflitantes, duplicidade, né? Partes relacionadas. Quanto dado tem aí para ser utilizado e você identifica, corrige, apura e eventualmente investiga, né? Porque pode se tratar de um caso de fraude, né? Pessoal, acho que eu tô chegando. Ô, Sandro, se você puder me orientar aí, eu me empolgo, né? Ainda bem que eu não estou presencialmente, já tinha cuspido em vocês, né? De tanto que eu me empolgo aqui. Mas como está o nosso tempo aí, a gente tem aí para a gente discutir o Para Inspirar? Acho que temos mais uns 10 minutinhos. 10 minutinhos? Beleza. Do que eu estou vendo aqui. Pessoal, fica uma dica, né? Assim, não é que guerra é case, né? É para inspirar a guerra. O que vai inspirar não é a guerra aqui, e sim o que aconteceu, né? Com Edwin T. Layton, né? Que era um oficial da Marinha Americana que trabalhava com inteligência, né? Dados, né? Ele tinha que achar os insights, ele tinha que achar os fatores externos e internos que pudessem avaliar o risco, né, que ele estava tratando de ataque a Pearl Harbor, ou ataque dos japoneses aos Estados Unidos. Então, ele tinha essa missão. E ele foi atrás dos insights, ele rodou lá, e ele fez o diagnóstico dele, ele chegou lá na matriz de risco, ele pode ter usado SWOT, Canvas, eu não sei se é o que ele usou, né? Na época, coitado, pouquíssima informação, né? Os dados muito difíceis e precários, mas enfim, ele montou ali a matriz de riscos e ele avaliou o risco, né, de ataque. E ele chegou à conclusão de que o risco era, né, a probabilidade era muito elevada, o impacto nem se fala, né? Aí, ó, o impacto você está vendo as fotos, né? Poderiam ser realmente, primeiro, né, o impacto em termos de armamento. Então, se você tem, quais eram as ações recomendadas, né? Não deixar a frota parada em Pearl Harbor, era uma recomendação dele, né? Separar a frota, deixar no meio do oceano, deixar no Pacífico, separada para que não pudesse ter um ataque e destruir a frota inteira, como aconteceu, né? Deixar a equipe em prontidão, deixar os armamentos já prontos, né? Os aviões abastecidos, os pilotos de sobreaviso. E ele não conseguiu, né? Tem uma passagem desse filme, chama-se Batalha de Midway, que começa o ataque em Pearl Harbor, ninguém estava preparado, né? Ele sai correndo igual um doido para essa sala de guerra, chega na sala de guerra, o general fala assim, Layton, você avisou e a gente não quis te ouvir. E ele fala assim, isso não tem orgulho nenhum de falar que eu tenho razão, né? Que eu tinha razão. Então, assim, a provocação o que me fez, né? A inspiração muitas vezes, não vou levar isso aqui porque não vai dar certo, que eu nunca quero dar atenção para isso aqui não tem. Muitas vezes a forma que a gente está levando pode ser a forma errada, e ele sentiu isso. Será que eu poderia ter feito mais? Poderia ter convencido um ou outro aqui para deixar alguma parte de prontidão? Mas tá bom, não separa toda a frota, separa só um pedaço, né? E realmente um desastre aconteceu, foram quase 4.000 mortos, né? Entre civis e militares. A frota que estava parada foi a pico, né? O SS Arizona, que era o principal navio de guerra, enfim. Toda a frota que estava ali afundou, né? Então, lógico que a resposta, né? Depois que o Japão decreta a guerra, né? Ela não foi imediata, porque não tinha armamento, não tinha navio para ir atrás do japonês pelo oceano, né? Então, realmente ficou essa inspiração dizendo que ele falou, eu não tenho orgulho nenhum de dizer que eu tinha razão. Quantas vezes isso aconteceu, pessoal, na nossa carreira, né? De ter levado um risco, de ter levado um ponto, aquele ponto ter sido minimizado, ou ter sido respondido em desacordo com o apetite ao risco, né? Onde você achava que a resposta era não aceitar, né? Não era nem mitigar, era excluir, vende esse negócio, não entra nesse negócio, não entra nesse M&A, não vai para esse fornecedor, não faz vínculo com esse cara. Mas a resposta foi não, vamos aceitar um pedaço, vamos compartilhar o risco com seguro, com um outro acionista, e algumas desgraças aconteceram, né? Infelizmente, em função de riscos que a gente conseguiu orientar e falar a respeito, debater, né? Uma outra coisa, viu, Sandro?
que eu acho que tem mudado, devem ter conselheiros aqui nessa reunião, a gente via muita reclamação de pessoas, né, ou heads de GRC, de que não era ouvido por conselheiro, né? Ah, tinha lá 20 minutos, tinha que ser muito objetivo e tem que ser uma apresentação executiva, porque... Beleza, o que aconteceu em anos para cá, a criação de um comitê de auditoria, legal pra caramba, tem mais tempo, consegue discutir tecnicamente, mas não são todas as empresas que têm isso, né? Eu já respondi para conselho, já respondi para comitê, e já vivi isso, agiliza aí, bora, próximo, na agenda, porque é mais fácil cumprir a agenda do que discutir resultados, né? Agile puro, isso, né? É não agile, né? Enfim, então, depois de alguns eventos de risco, né, que se materializaram de forma relevante no país, alguns conselheiros, né, vou te falar, acho que a boa parte deles, né, chamaram a atenção. Poxa, será que uma vez aconteceu um evento trágico, né, no Brasil, e eu era head de compliance e risco de uma empresa, e o conselheiro na primeira reunião, Edu, tem algum risco aqui que seja equivalente ao que aconteceu naquela empresa? Não porque a gente não faz aquele negócio, mas tem outros tão relevantes quanto. Quer discutir? Bora, marcamos um comitê de riscos para a semana seguinte para debater. E sem pressa, debatendo, olhando fatores, trazendo os técnicos, trazendo pessoas, trazendo advogado. Enfim, foi muito legal essa dinâmica e realmente ter uma resposta muito mais interessante para o risco, né? Oi, Edu, só para colocar um item sobre, até um pouco sobre o exemplo que você comentou, são duas coisas. Um sobre o exemplo que você colocou aqui de Pearl Harbor, né? Nesse contexto que você colocou, né? Imagina, né? Se tivesse feito essa detecção, né? Olhado isso, o pessoal ter tido algum tipo de reação. Poderia ser evitado até a bomba atômica no Japão, né? Nossa, como consequência. poderia né? não ter tido, né? Ou a guerra nem ter acontecido, né? A guerra do Pacífico nem ter existido, né? Ou acabar de alguma outra forma, né? Ou as Torres Gêmeas, né? Tivesse tido uma ponto de atenção por ter prevenido e até ido à guerra no Afeganistão, no Iraque e tudo. Quer dizer, às vezes você não dá essa atenção ao risco, que é aquela questão que a gente tinha no passado, a gente ouve ainda mais, eu acho, pelo menos menos, né? Esse risco nunca aconteceu, né? Não me importo com ele. Está diminuindo. Sandro, tem um livro chamado Miopia Corporativa, que é muito legal, que ele fala da negação. Então, nem avaliou. Porque ele é tão irrelevante que eu nego esse risco. Isso aqui não vai acontecer. Exato. Esse pneu não vai ser lançado, não vai ter um radial. Enfim, tem vários cases interessantes lá que é a diferença de negação para aceitação, né? Exato. E esse outro componente que você falou, de conselheiros, né, e membros de comitê, acho que vem um processo aí de maturidade da governança corporativa, né? E também, lógico, tem uma atuação regulatória, quando você vê, por exemplo, a própria atuação do Banco Central, pegar o exemplo das instituições financeiras, né, que você tem essa obrigatoriedade um pouco maior na parte de gestão de riscos, né, na prevenção e na atuação do comitê e do conselho, mas, por outro lado, também você tem a maturidade, né, cada vez maior da governança, né? E esse aspecto de olhar o risco, prevenir o risco, detectar o risco, ele vem muito atrelado à questão de perenidade da companhia, né, da responsabilidade do executivo na continuidade, na sustentabilidade. E o risco, né, Naval vai poder colocar mais isso no próximo evento. Ou a avaliação de tais fatores de risco acaba sendo um item primordial nas organizações, na continuidade das organizações, né? E tendo a própria proteção dos executivos na condução dos negócios, né? No cumprimento e na execução das estratégias. E na pessoa física, né, Sandro? Na pessoa física, né? Como estatutários, né? Exato. Então, aquilo que a gente fala, né? Gestão de riscos, prevenção, é um instrumento de gestão, né? Acho que isso é um item que eu corroboro aí e valido. Lúcio. Legal. Acho que é isso. Bastante conteúdo, hein, Eduardo? Bastante conteúdo. Pessoal, só para dizer para todos aí, continue fazendo as perguntas, já está recebendo aqui algumas perguntas. Se puder identificar a empresa que pertence, seria bom para nós. Mas façam as perguntas aí que a gente vai tentar responder o máximo aqui que a gente conseguir, tá? Primeiro, eu queria, Eduardo, acho que começando com você, a gente fez uma enquete aqui, que foi, em sua opinião, quanto as linhas de defesa estão preparadas para enfrentar a velocidade dos riscos, rápidas mudanças tecnológicas, regulamentações em mudança, escassez de talentos. Bom, a resposta deu, na nossa pesquisa, que 81% ainda precisa melhorar, que era o que eu imaginava, né? Precisa melhorar.
19% estão preparadas, muito bem preparadas, 0, né, que eu também imaginava. De uma forma geral, então, o que você acha? Como é que está a maturidade do processo de detecção, prevenção, monitoramento de riscos? Tem algum setor que destaca? Como é que você avalia a maturidade? Lúcio, eu posso falar com toda a propriedade que eu vivi esse mundo por 22 anos, né? Então, eu sofri também com falta de pessoal, com falta de informação, com falta de ferramenta, né? Quantos anos a gente levou para ter um BI na nossa mão, para a gente trabalhar dados, para a gente ter uma open source do Python para fazer, sem depender de investimento para comprar ferramentas de análise de dados, né? Enfim, isso agora a gente está tendo esse potencial, né? E essa transformação digital, essa disrupção tecnológica está ajudando também a gente a poder criar as defesas, né? Mas o interessante, viu, Lúcio, que é muito importante que essas áreas, né, de segunda linha, terceira linha, estudem essa matéria, porque elas precisam colaborar e recomendar isso para a primeira linha, né? A primeira linha está ali, apertando o parafuso, correndo, aprovando, liberando, tomando decisão operacional, vende, e devolve, recebe, armazena, cancela, enfim. Então, assim, como a segunda linha tem essa responsabilidade muito grande de consultivo, que tenha essa pegada, né? Se você não tem, traga um especialista, então, de transformação digital para fazer a revisão. A gente teve um cliente esses dias que era um cliente de apuração de impostos, né? Ele falou assim, Edu, eu queria um trabalho diagnóstico do que o meu processo pode mudar para eu fazer um tax transformation, para eu ter um tax mais digital. Eu consigo analisar e trabalhar mais em como eu buscar novos resultados em tax do que ficar apurando e recolhendo, né? E mesmo assim ainda tem erro. Então, acho que isso é um primeiro ponto. Realmente, agora a gente tem RPA, né? E RPA que a gente desenvolveu para um cliente foi R$35 mil, um RPA mais simples, mas, cara, que atendeu uma dor. Então, assim, porque eu não tenho 600, não precisa mais só disso, né? E também pode ser uma solução mais simples ou uma solução mais paliativa, mas que atue de forma mais precisa no risco. Então, assim, tem muita coisa para evoluir. Essas áreas foram áreas muito carentes, né? Lógico, que compliance nasceu tem 5 anos, então agora está ganhando corpo, maturidade, mas a busca por mitigação não tem volta, né? Os conselheiros, os acionistas buscam isso e querem ir atrás de mitigação, não querem ficar expostos, né, a risco ocorridos em outras companhias e cobram das linhas de defesa realmente uma eficiência maior, né? Edu, talvez te ajudando aí, complementando, a gente, né, olhando um pouco, retroagindo talvez a quase 20 anos atrás, quando teve o caso da Enron, né, e veio a lei Sarbanes-Oxley, a gente tinha basicamente auditorias internas olhando riscos, né, era basicamente a terceira linha de defesa com essa preocupação. Veio um movimento grande aí no início dos anos 2000 até meados dos anos aí 2012, 13, não somente aí a auditoria interna, mas também as áreas de gestão de riscos, controles internos. E já nessa época, por volta de 2010, 11, 12, a gente começou a ouvir o termo auditoria contínua, monitoramento contínuo, mas não tínhamos as ferramentas e talvez os profissionais com capacidade e habilidade para utilizar esses dados de uma forma ágil, né? Então, a gente viu muitos projetos em empresas de monitoramento contínuo focados em um único processo de compras, né? O Lúcio pode dar alguns exemplos na indústria financeira também, né, Lúcio? Mas eram pilotos e aí não atacavam os riscos na sua plenitude. É claro que para aquele processo que se fazia a implementação de análise de dados com uma frequência, né, ou utilizando alguma tecnologia de testes de auditorias automáticos, a gente conseguia identificar alguns pontos, mas também tinha muita dificuldade do auditor, a cultura e o papel do auditor em saber criticar os falsos positivos, as exceções, para saber se de fato aquilo era um problema, né? Então, eu creio que a mudança de perfil das pessoas que vêm atuando na área, como também essas ferramentas de tecnologias chegando mais no dia a dia da operação, né, na chamada primeira linha de defesa, acho que é um grande caminho para que esse monitoramento seja mais ágil, né? E também foi perguntado aqui, o Lúcio vai provavelmente nos desafiar a questão da cultura, né? Como aculturar a empresa em gestão de riscos. É verdade. Essa primeira linha de defesa, acho que é o grande
a grande quantidade de pessoas que estão na organização estão nessa chamada primeira linha de defesa. Então, na sua visão aí, Edu, questão do aculturamento, como que talvez algumas dicas para poder prover esse aculturamento de riscos à primeira linha de defesa? Só para complementar, Laje, a pergunta é da Ana Sabo, ela fala da cultura de gestão de riscos e diz como que se demonstra valor, né? Como é que ela escolhe que as áreas de monitoramento de gestão demonstram valor. Eu dei um exemplo aqui mais cedo, né? Falei de uma resposta a risco de aceitação de um crime ambiental, decidida por um operador, né? Uma função operacional. E a consequência daquilo foi a prisão do gestor da unidade por um crime ambiental não inafiançável, né? Foi realmente muito, muito pesada a consequência. Agora, o processo de aculturamento, gestão de riscos, né, depois de bem feito, no mínimo a pessoa vai pensar, será que isso porque ele faz uma avaliação rápida na cabeça dele. Não tem fiscalização. Se não tem fiscalização, meu risco é menor. E aí, se pegar água, eu vou economizar. Ele começa a fazer uma avaliação rápida, toma uma decisão, mas isso ele não tem essa alçada, né? Logicamente, né, a gente tem que pensar numa velocidade, da velocidade da companhia. Mas a disciplina da decisão e da resposta, né, daquilo que pode ser mitigado, daquilo que não pode ser aceito, né, como, por exemplo, contratar fornecedores relacionados à corrupção que vão trabalhar como despachante, enfim, são decisões que têm que ser algumas ou decididas não pode, né, determinar lá na política de riscos não tem aceitação, não, ou passar por um comitê que vai deliberar sobre aquilo, né? Mas de forma também muito, muito ágil, né? Talvez o aculturamento, né, Edu, tem que ser pauta de comunicação constante e tem que vir de cima, né? O comitê, o conselho, o C-level da empresa tem que ter talvez os ritos, né, em todas as reuniões que puderem colocar esse termo, chamar a atenção que as pessoas são responsáveis pelas ações e que devem avaliar as consequências de determinadas ações, seja uma ação simplesmente fazer uma aprovação de um pagamento ou outra de tomar uma decisão, com esse exemplo que você citou, né? Acho que esse exercício constante de cultura talvez tenha que vir também, né, com um apoio constante da alta administração e técnicas de comunicação, né? Legal, Laje, que o compliance nasceu recentemente e já conseguiu um compliance day corporativo com todos os funcionários da companhia reunidos no auditório, né? Então, assim, a percepção do impacto de um risco de corrupção ela é tão relevante que a gente esperou por 20 anos ter um evento de risco corporativo com todo mundo discutindo, né? Mas a dor causou esse crescimento muito rápido da função de compliance, anticorrupção, suborno, agente público, né? Isso que a gente espera dessa conscientização. Esse Compliance Day é muito legal para abordar o tema riscos, né? Porque ali a gente fala de riscos a meio ambiente, relacionamento de pessoas, operacional, de ser diligente, de ser ético, de cumprir diretrizes da companhia. Então, de certa forma, você também está abordando. Mas pode ser uma boa oportunidade a gente explorar mais o tema de gestão de riscos, né? Pessoal, eu queria ainda no tema de governança aqui, de cultura, tem uma pergunta provocativa aqui da Cláudia Carvalho. Ela diz o seguinte, o Diogo está aí para provocativo, o Diogo está aí, viu? Como mudar o mindset fixo dos gestores old school que não acreditam na gestão de riscos atrelada à tecnologia? Esperar que eles se aposentem? Eu vi essa também, Lúcio. Eu falei, por que vai fazer essa pergunta? Então, vou deixar para o Edu responder, porque a apresentação não é minha, não. Eu também vou deixar para o Edu, já que você falou que o quer fazer a provocação, ele mandou para você. Mas eu te ajudo aí no desenrolar aí. Não, legal. Então, eu já aproveito... Resposta certa ou errada, hein, Edu? Eu já aproveito, Laje, para convidar todo mundo para o evento de auditoria interna dia 12 de maio. Vocês vão receber o convite. E nesse evento, justamente para responder essa pergunta, a gente vai ter um KPMG Live às 7h30 da noite, enfim, que vai falar de Mind Hacking. Né? Eu não sei se eu caí ou se foi o Laje. Foi o Laje, né? Foi o Laje. Não me ouvindo, né? Para falar de Mind Hacking, de transformar... Tá ouvindo?
de transformação do modelo mental, de como a gente fazer. Não adianta bater no cara para o cara aprender, né? Lógico, tem algumas técnicas que vão ser ensinadas, vão ser faladas nesse evento, mas, por exemplo, eu vou até te falar, eu não sei exatamente quem perguntou, quem fez essa pergunta, mas qual o nome dela que fez a pergunta? Cláudia Carvalho. Ô, Cláudia, você sabe que a gente também tem deficiência de implantar um modelo mental ágil e digital para os nossos times, né? De entrega, de não saber ou ter medo de usar uma tecnologia ou de algo que não gerar o resultado que gerava antes, né? Então, o mind hacking ou a mudança do modelo mental de mindset, ela vai ter que ser atuada tanto em quem executa o trabalho, em quem recebe, né, quem é o cliente do trabalho, a área, a primeira linha, e os executivos, né, o C-level, o conselho, que antes eu via assim, agora não é impossível de transpor, né? Não é necessário esperar aposentar, não é, né? Tem alguns casos que você tem que trazer os cases, né? Então você faz um teste A com resultado mais rápido. Poxa, que legal, né? Mas quanto custa isso? 12 milhões? Não, custa 30 mil reais. Ah, então assim, o poder de convencimento é um poder mais didático, viu, o Lúcio? Não é tão, não, porque é simples, porque é bom. Nem toda tecnologia é boa, nem todo processo precisa de tecnologia para melhorar, não é assim, né? O custo-benefício de cada função, de cada tecnologia, e, logicamente, mostrar o resultado prático, né? Isso é importante para o convencimento, né? Edu, deixa eu fazer algumas provocações, mas complementações também. A gente, por muito tempo, né, eu retroagi quando eu falei do histórico, né, teve como produto dos projetos, seja de gestão de riscos, controles internos ou auditoria interna, a chamada matriz de riscos e controles, né? Sobretudo quando a gente está falando de riscos no nível do processo. E muitas das vezes, né, a gente assessorando algumas empresas, a gente recomendava e até insistia para que esse documento, né, essa chamada matriz de riscos e controles, fosse levada e dada e às vezes até delegada para que fosse um instrumento da primeira linha de defesa, porque os riscos do processo, de certa forma, estão sob a gestão, em primeira instância, dessa chamada primeira linha ou as áreas de negócio, né? Então, a gente vem, claro, que com esse modelo de agilidade, muitas vezes já indo diretamente para a execução de testes, alguns até já estruturados com alguns robôs, scripts, para poder coletar dados e gerar as exceções e os chamados insights. Mas também tem empresas que ainda não trilharam essa maturidade inteira e claramente o conhecimento dos seus riscos à luz do desenho dos processos que possuem. Então, não sei, faz parte desse aculturamento também prover a primeira linha de defesa desse instrumento, né, poderoso de matriz de riscos e controles? É uma pergunta. Não, perfeito. A matriz de riscos e controles, ela se tornou em alguns momentos um terror, né? Assim, para que isso? Se a pessoa não está usando, essa é a mentalidade do modelo ágil, né? Se eu faço dessa forma e tem essa documentação exaustiva e aquilo não agrega valor para o resultado final, ele pode ser repensado, ele pode ser menos burocrático, menos exaustivo. Então, nesse pensamento ágil, a gente sabe como usar essa matriz, um Excel que fica arquivado numa pasta, né? Que ele é estático, que é atualizado uma vez a cada 2 anos, ou que o usuário da área da primeira linha tem dificuldade de entender aquele negócio. Aquilo pode ser repensado. A matriz de SOX, olha, a matriz de controles veio muito forte com a seção 404, né, do normativo do PCOB, COSO, enfim. Até o COSO, Polage, eu já naveguei no COSO e não achei a forma lá técnica de mensurar impacto de risco de processo. Como avaliar o impacto de uma duplicidade de pagamento, né? Alto, médio ou baixo? Eu uso a materialidade do apetite corporativo ou eu uso o volume financeiro transacionado naquele processo, né? Porque se eu usar a materialidade corporativa, nada vai ser relevante em muitos processos, né? Mas ali tem, sim, coisa. Pode buscar modelos que identifiquem de forma mais rápida, né, as fragilidades e os fatores, ao invés de ficar, não, eu tenho que ter essa matriz preenchida esse campo. Então, essa mentalidade é importante, sim. É uma ferramenta, é um instrumento para se avaliar risco de processo. É a única maneira, mas ela pode ser digital, ela pode ser interativa, ela pode gerar alertas.
ela pode ser, enfim, de alguma outra forma que não tenha tantos desgastes manuais e braçais, né, Laje? Eduardo, Ô, Lúcio, deixa eu só aproveitar essa Claro, pergunta. claro. Eu queria apertar para você, na verdade, cara. E ninguém vai acreditar que a gente não combinou, mas você nem faz ideia do que eu vou perguntar, né? Cara, os exemplos, os exemplos do Edu e do Laje, provavelmente a gente está falando muito de indústria, né? E as instituições financeiras, a maturidade é diferente, porque é muito regulado, né? Você vê que também você tem essas dificuldades aí também, hoje também já tem muita tecnologia, porque é um setor diferenciado. Como que você vê aí? Não, assim, de novo, né? Desculpa aqui. Quando a gente fala financial services, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Obviamente, a maturidade ela é sempre maior dentro de financial services, as instituições são classificadas de acordo com o macroprudencial, né? Então, a gente chama de S1 a S5. Então, são os grandes até os pequenos, né? Então, o nível de maturidade nas principais instituições financeiras, e aí bancos, seguradoras, é bastante alto, sem dúvida, porque é um investimento já de longa data, o nível de automatização é bastante, eu diria, muito bom. Agora, você tem o Tier 2, Tier 3, e aí o nível de maturidade vai caindo, assim como as ferramentas utilizadas, o que é natural, né? Então, mesmo dentro do setor financeiro, ainda tem bastante que evoluir em termos de eficiência, em termos de ferramental. E, obviamente, os grandes estão na frente por conta de investimento aí de longa data. Eu queria perguntar ao Eduardo, você tocou no gestão ágil, e aí tem uma pergunta aqui do meu amigo Renato Russo. Aproveito para mandar um abraço, Renato. A gestão ágil e as estruturas horizontais favorecem, na nossa visão, é a pergunta dele, um comportamento mais favorável a tratar risco de forma mais natural, criando um ambiente fearless e aberto a identificar onde estão os problemas, os riscos, as ameaças? Disso eu não tenho dúvida, viu, pessoal? Não tenho dúvida que o modelo ágil ele será, em breve, mais eficiente do que o modelo tradicional, né? Tudo está se adaptando, está se inovando, está se ajustando. Por que não, né? A forma da gente gerenciar riscos, né? Então, o próprio... Por que buscar um modelo ágil para GRC? Se a preocupação era com a entrega final e a qualidade do software, né? De fazer melhor. Porque a gente sim está preocupado em gerar mais mitigação, mais proteção, mais alinhamento. E para fazer isso, esse modelo exige muito mais colaboração, né? Algumas práticas, né? Scrum, XP, Lean, Kanban, estão ali para ajudar. Mas o pensamento Lean, né? E essa pegada de interagir mais com os seus clientes, né? Interagir frequentemente. Aquela auditoria interna, onde você ia abrir o trabalho, 4 semanas depois voltava com um monte de ponto, isso não tem mais vez, pelo menos nos clientes onde eu estou atuando, né? E quando ainda era gestor, ainda procurava atuar, até que isso é mais novo, né? Mas eu não tenho dúvida, viu, Lúcio, que a solução, a saída, né? A ajuda, não é a solução, mas é uma grande ajuda, um modelo mais colaborativo, interativo, até para você permitir mais velocidade para a tomada de decisão. Se você, para levar um risco para um conselheiro, precisa agendar uma reunião extraordinária para daqui a 30 dias, já caiu. Já caiu, já morreu, já quebrou, já fechou a fábrica, enfim, sabe? Não tem mais pensar de uma forma que você consiga colaborar e tenha velocidade no gerenciamento desse processo, né? Concordo plenamente. O modelo não tem que ser punitivo, preventivo, ágil, rápido e com resposta objetiva, né? Lúcio, tem uma do Cantu aqui, deixa eu puxar uma do Cantu, claro, aqui, que eu vi. Um abraço para o Cantu também. E aqui eu vou tentar puxar a pergunta de duas maneiras, acho que seria legal também. É para o Edu, mas se você falar de instituição financeira também, né? Ele queria saber se tem como atrelar as questões de monitoramento de riscos e compliance às metas de remuneração variável. E se elas são usadas, são úteis para uma gestão ágil e como ela funciona isso num processo.
E eu queria que dividir a pergunta em duas aqui, porque isso aqui aparece em qualquer lugar que a gente vai, né? Eu não sei se ele está falando meta para quem executa o controle e para quem testa o controle, né? Ou para os dois, ou para os dois. São perguntas diferentes, né? Eu posso responder já? Vamos lá. É ótimo, essa pergunta é perfeita, né? Sim, tem empresas praticando, né? Lógico que é mudança de mindset, isso tem que partir de cima, né? Tem que ser algo comprado pelo conselho, pelo CEO da companhia. E tem que ser indicadores mensuráveis e justos, né? Não adianta você criar algo que está muito dependente de uma função e a outra vai ser. Então, tem que ser algo mais compartilhado. Eu vi numa empresa onde eu atuei, nós criamos um indicador de aderência ao programa de integridade. Então, lá tinham componentes. Esses componentes precisavam estar implementados em funcionamento em X% da totalidade deles. Esse indicador virou primeiro, né? E assim, não estou falando de PEX não, tá, gente? Que PEX é aquela concorrência interna de processos operacionais para ver quem vai ganhar, né, no final. A gente está falando de bônus anuais de executivos, né? Do nível coordenação, gerente e diretores e até... não, acionista não, mas já está nesse nível gerencial executivo. Então, pensamos numa meta justa e atrelada a um indicador de um risco muito relevante para a companhia naquele momento que ela estava vivendo. Então, aquilo virou, num primeiro momento, ele afetava um pedaço do bônus, né? Em outro momento, aquilo virou e foi divulgado isso, né, ao mercado depois, um gatilho para o bônus. Então, não estou falando para chegar nesse nível, tá, gente? É para dizer que tem empresas que pensam assim. Então, tinha lá o gatilho, que fez as metas, cada um fez as metas, mas não fez o gatilho do EBITDA, ou não fez o gatilho do compliance, era 0 de bônus do presidente até lá o pessoal operacional. É lógico que esse indicador era muito acompanhado, viu, Diogo? Era muito acompanhado. O PDCA, tudo que poderia ter feito. Lógico, tá? Ação corretiva, tinha um outro indicador também de implementação da ação corretiva. Isso é muito comum, né, pessoal? De você punir, né, ou pegar um pedaço do bônus daqueles que não são parceiros da implementação. Mas ele não implementa porque a recomendação e a ação é ruim, né? São ruins. Então, pode dividir um pouco a auditoria também, né? Se ele não implementar, pode ser um pouco provocado pela sua ineficiência. Então, às vezes, é justo dividir esse pedaço. Pode ser uma forma um pouco mais proporcional para ele, menos para a auditoria, mas eu gosto muito dessa pegada, viu, Diogo? De trazer engajamento. É que o engajamento, Diogo, de governança, risco, compliance, ele é um engajamento cultural, né? Mas, às vezes, precisa, para acelerar esse processo de formação cultural, de engajamento, uma pitadinha de financeiro, de doer um pouco no bolso, de se preocupar, não porque ele acredita, mas também porque ele precisa, né, daquele indicador para poder receber os melhores bônus, né? Só complementando aí, o Diogo, seja indicador ou seja rating, né? Porque você pode trabalhar com rating também, né? A avaliação de gestão de riscos e compliance, do ponto de vista principalmente de primeira linha, isso é comum já na indústria financeira de longa data. Assim, eu me recordo que um dos primeiros projetos que eu fiz há sei lá, quase 30 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, que a gente assessorou uma área que ela deixou de fazer uma série de procedimentos de gestão de riscos e que ela teve um rating baixo, consequentemente o gestor saiu fora da remuneração variável. Então, é muito comum, né? Então, tem que manter um nível mínimo de rating para poder entrar dentro do modelo de remuneração variável. A gente não precisa ir longe, né? A gente, dentro da KPMG, a gente tem dentro das nossas metas lá, cada um de nós aqui, a parte de compliance e risco, né? Então, você tem os níveis ali, mas é o que você falou também. Perde um pedaço, dependendo da gravidade, perde tudo. É isso aí, a gente tem. O Mauro deu um exemplo aqui, o Mauro Marques também, que ele deu um exemplo aqui da empresa que eles tinham, aí tinha um percentual, tudo que passava esse percentual aqui zerava também o variável. Então, acho que ele está acontecendo mais do que no passado. Uma tendência. Legal, boa.
Choveu de perguntas, hein? O Edu tinha uma de fator de risco, acho que Da Sabrina? isso. Eu posso te ajudar a responder, Edu, é assim, ó, como conectar os fatores de riscos para a avaliação do risco residual, né? É possível estabelecer métricas objetivas para saber o peso do fator para o impacto da probabilidade residual, né? Hoje, muitas das avaliações, ela percebe que tem uma subjetividade ou uma análise, vamos dizer assim, qualitativa, e se é possível nesse nível de cada um dos fatores de risco, pode ter mais de um fator de risco, definir para cada um dos fatores para... Acho que, Laje, você está falhando a sua... Laje, o seu áudio está ruim, Laje. Acho que não é só para mim, não. Está falhando Vê se repete a pergunta, então, Lúcio. Lúcio. Melhorou aí, Edu? Tirar o fone. Melhorou. Tira a imagem também, para ajudar. Eu vou fazer a pergunta aqui, o Laje conhece aí. Então, Vai lá, como Lúcio, conectar obrigado. os fatores de riscos para a avaliação do risco residual? É possível estabelecer métricas objetivas para saber o peso do fator de risco para o impacto ou probabilidade residual? Uhum. O que acontece que ela vê é que hoje nos processos percebo que tem muita subjetividade nessas avaliações de impacto e probabilidade, diante de tantos fatores existentes. Uhum. Como é o nome da pessoa que perguntou? Desculpa, Lúcio. A Sabrina. Sabrina, a avaliação de risco é subjetiva, né? É uma ciência muito bacana que é subjetiva, mas você precisa ter métricas objetivas e razoáveis, né? Então, risco residual, né? Ele é sempre interessante, né? Para você avaliar, primeiro, né? Podendo dimensionar claramente o impacto daquele risco. Aí, quando você está falando de risco corporativo, isso fica um pouco mais claro, né? Você tem lá o apetite corporativo. Quando você chega em processos, isso fica um pouco mais sensível, né? Porque você está trabalhando um pedacinho da companhia e ali dentro você tem altos, médios e baixos impactos, né? A questão da... Então, de novo, a mitigação e o risco residual para processos, eu até acho que é mais fácil, porque você tem lá os fatores associados àquele risco. Então, isso é como eu falei, siga os fatores para chegar nos controles. Então, se você tem o risco, né? Ou se você não conseguir identificar o risco, se você achar os fatores, você vai também achar os respectivos riscos, viu? E aí você saber exatamente qual é a camada de controles, né, que você tem para aqueles fatores, se você tem mais prevenção e menos detecção, ou se você tem só de prevenção, só detecção, ou se você tem muito manual e pouco automatizado. Essa estratégia, né, que é realmente criar um critério para você chegar a um risco residual, né? Lógico que quanto maior a camada de controles, menor a probabilidade, né? Tende a ser a probabilidade em relação ao risco, né? Então, esse risco residual, sim, é chegar no controle, avaliar a existência. Primeiro, também, se você avaliar só que ele existe, né, o desenho, se você não avaliar a eficiência dele por meio de teste, pode ser uma falsa impressão de que aquilo está mitigado, né? Aquele risco residual ele pode aparecer em breve e você estava achando que ele estava realmente num nível de risco abaixo daquilo que realmente ele estava, né? Mas é muito legal, viu, gente? Sempre criar uma referência, né? É que para uma empresa pode ser diferente da outra. Uma vai usar, se tiver um efeito contábil. Por exemplo, eu entendo que risco de processo ele é alto quando tem uma exposição de desvio de fraude. Porque assim, eu não tenho apetite nenhum para pagar duplicidade, viu, Lúcio? Porque se pagar 1 milhão, o apetite é 30 milhões, pagar 1 milhão, então tá muito abaixo do apetite. Então não, se eu pagar 10 mil reais, já é alto, porque eu não tenho apetite nenhum para isso, né? Então, jogar aspectos também, critérios de impacto de demonstração, de impacto na DF, impacto no sistema de gestão anti-suborno, impacto em fraude, né? São ali riscos que realmente podem aí ser maiores ou menores, independentemente do volume financeiro a qual eles são submetidos, né? Acho que a gente tem 1 minuto, viu, Lúcio? Legal. Eu não sei se o Laje queria complementar alguma coisa aqui, mas eu não sei se ele... Bom, acho que eu estou aqui. Eu estou aqui, Diogo, mas acho que o Edu respondeu a questão dos riscos e dos fatores de riscos. Pode fechar. Então, obrigado, pessoal.
Bom, a gente subiu aqui, porque você fala com tanta empolgação e paixão aqui, hoje o pessoal colocou aqui para te lembrar que estava chegando no horário final aqui, né? Já acabou. Queria agradecer o Edu, Legal. o Laje aqui, o Sandro, a apresentação acho que foi muito boa aqui, a gente tem muita gente, muita pergunta, vamos ver como que a gente faz um follow-up disso daqui. A gente está falando com o nosso time de algumas perguntas que tiveram aqui, eles vão voltar para esse time também. Né? Obrigado aos três pela apresentação. Lúcio, novamente aí, obrigado por ajudar na coordenação. Pessoal, nos vemos novamente. Espero todos aqui na quinta-feira. Se não me engano, a Neumar Arbex aí, que entrou na KPMG faz exatamente 45 dias aí, com uma vasta experiência em ESG, vai falar um pouquinho para a gente aí, né? Sobre o ESG, questão de pacto e impacto, que é um tema aí que ela também, assim como... Pergunta sobre os fatores de risco de ESG, viu, pessoal? Ali conhece, igual esse time aqui, conhece bastante exemplo do assunto, né? Então, pessoal, nos vemos todos na quinta-feira. Um abraço, obrigado pela presença e boa noite. Valeu, gente. Um abraço a todos. Tudo de bom. Um abraço. Tchau.